Você já abriu o Novo Testamento e percebeu uma coisa curiosa. As cartas de Paulo não aparecem na ordem em que ele as escreveu. Elas estão organizadas do jeito que os primeiros leitores acharam útil. Mas, se a gente quer entender a história da fé e dos desafios das igrejas, faz diferença saber quando cada carta entrou na vida dele. É um pouco como assistir a um filme começando pelo clímax. Dá para entender, mas perdemos tensões que o diretor construiu com calma. Neste vídeo, o meu propósito é simples. Em poucos minutos, você vai ganhar um mapa mental das cartas paulinas em ordem cronológica aproximada, sem enrolação acadêmica, mas também sem achismo. Uso o que há de mais estável na cronologia evangélica comum, onde existe debate legítimo entre especialistas, aviso com humildade. O objetivo não é decorar datas, e sim ler melhor amanhã com ouvido pastoral. Primeiro, quem é Paulo? Saulo de Tarso, fariseu formado, conhecia a lei com rigor e, por um tempo, usou esse conhecimento para perseguir os seguidores do Messias. No caminho de Damasco, segundo o relato que ele mesmo revisita, ele encontrou o Jesus ressuscitado de maneira tão convincente que sua pergunta mudou: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daí, ele é Paulo, apóstolo das nações, plantador de igrejas, teólogo da graça. Nada disso substitui a leitura das Escrituras, só coloca você no banco do passageiro da mesma jornada que atravessa Atos dos Apóstolos. Segundo, por que a ordem importa? Quando lemos Romanos antes de entender o que aconteceu em Corinto, por exemplo, perdemos tensões reais. Brigas na ceia do Senhor, confusão espiritual, ofertas para Jerusalém, discussões sobre comida sacrificada a ídolos. A cronologia não é fetichismo, é contexto emocional e missionário. Paulo amadurece, sofre, revisita igrejas, pede desculpas, celebra, e a linguagem dele reflete isso. Ler em blocos cronológicos ajuda a ouvir o tom, ora firme, ora maternal, ora quase judicial, sempre pastoreando gente de carne e osso. Terceiro, quantas cartas levam o nome de Paulo? Tradicionalmente, 13 epístolas no cânon protestante. A carta aos Hebreus aparece depois de Romanos no NT, mas a autoria não é atribuída a Paulo na maioria dos comentários. Vamos mencionar com respeito, porque misturar tudo na mesma voz pode confundir o iniciante. Agora, o passeio cronológico, em blocos, datas arredondadas, século I no Mediterrâneo. Antes de entrar nos blocos, respire a lista que muita gente decora na ordem do Novo Testamento. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus colada depois de Romanos no manuscrito, embora o conteúdo seja outra conversa. Repare, essa sequência ajuda a teologia em sistema, mas não conta sozinha a história da missão. Por isso, em Atos você vê viagens, prisões, discursos em sinagogas e praças, e de repente surge uma carta urgente a uma igreja específica. Quando você cruza Atos com as datas das epístolas, o mapa deixa de ser abstrato. Bloco 1, década de 40 depois de Cristo, primeira onda missionária. Gálatas costuma ser colocada cedo. Paulo defende que tanto judeus quanto gentios são justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei como entrada na aliança da graça. Ele fala de outro evangelho, não porque despreze a lei, mas porque recusa submeter a igreja de novo a um jugo que Cristo cumpriu. É carta fervilhante, dá para sentir o pulso acelerado. Em seguida, vem 1º e 2º Tessalonicenses, escritas a uma igreja jovem que esperava a volta de Jesus imediatamente. Paulo acalma corações, corrige mal-entendidos sobre os que dormiram no Senhor e reforça a vida santa no meio da cidade pagã. Já aparece um fio, esperança da volta de Cristo como combustível ético, não como desculpa para a preguiça. Bloco 2, meados da década de 50, Corinto e Roma.
Em 1 Coríntios, a igreja espelha confusões nossas, facções, eu sou de Paulo, moralidade sexual, liturgia da ceia, dons espirituais com orgulho. Paulo responde com teologia encarnada, corpo como templo do Espírito, amor paciente. 2 Coríntios é mais pessoal, defesa do ministério, sofrimento, reconciliação após carta severa e o tesouro em vaso de barro. Romanos, por volta do ano 57, é a grande exposição da justificação pela fé e da união com Cristo, escrita antes de Paulo visitar Roma como livre, mas circulando como manifesto. De culpa e graça ao capítulo 8, o leitor ganha outro sabor depois de ouvir Corinto aos berros. Romanos não é teoria fria, ela nasce de um missionário cansado que já viu gentios e judeus brigando por status na igreja e que quer mostrar que todos precisam da mesma graça. Quando você chega no capítulo sobre Israel, lembre-se, Paulo debate como judeu fiel o mistério do povo de Deus, não como comentarista de internet. Entre Corinto e Romanos, vale lembrar ainda a coleta para os santos em Jerusalém, que aparece nas cartas e em Atos, dinheiro de igrejas gentílicas carregados com zelo. Paulo usa isso como prova viva da unidade entre judeus e gentios na única família de Cristo. Detalhe pequeno, coração grande. Bloco 3. Prisões e cartas do cárcere. Entram Efésios, unidade, armadura de Deus, Filipenses, alegria nas algemas, humildade cristológica, Colossenses, supremacia de Cristo sobre filosofias da época e Filemon, drama de reconciliação em torno de Onésimo. Visualmente, cordas, fresta de luz na cela, selos de barro. Há discussão saudável sobre onde Paulo escreveu Efésios e afins. Éfeso, Roma, Cesareia, mas o ponto pastoral permanece. O evangelho não fica menor quando o pregador está acorrentado. Ele soa até mais claro, porque o tom é de confiança, não de autopromoção. Filemon, por ser carta privada, nos ensina que teologia de graça não é só argumento, é perdão custoso na vida real de um escravo e um patrão. Bloco 4. Pastorais e desfecho. 1 Timóteo e Tito tratam de liderança saudável, falsos ensinos, diáconos, viúvas, igreja organizada sob pressão. 2 Timóteo é o testamento, combati o bom combate. Muitos colocam 2 Tessalonicenses depois da primeira, sobre perseverança sem pânico apocalíptico. Hebreus é tesouro, Cristo superior aos anjos, sumo sacerdote fiel, mas a autoria paulina não é assumida aqui. Se você quiser decorar algo, decore a sequência cronológica grosso modo. Gálatas e Tessalonicenses cedo, bloco corintio atravessado, no auge da discussão sobre lei e graça, cartas da prisão com tom de unidade em Cristo, pastorais com foco em perseverança e liderança, 2 Timóteo como carta de despedida. Não precisa lembrar cada data, precisa lembrar que Paulo escreve cartas, não tratados acadêmicos anônimos. Há destinatário, situação, urgência, afeto. Quando você ler Romanos sabendo que já houve cartas quentes antes, você ouve um pastor que já sangrou por igrejas reais, e isso muda o volume da voz, mesmo na leitura silenciosa. Por que isso muda sua leitura hoje? Porque você deixa de isolar versículos e passa a ouvir uma voz humana através de décadas de missão. Comece por Atos, trace o tempo e ao abrir cada carta, pergunte: que problema essa igreja tinha agora? Leia a saudação e bênção final, ali Paulo condensa o coração da carta. Se puder, leia em voz alta o primeiro capítulo. Você vai perceber como o tom muda de Gálatas a Filipenses, de Romanos a Filemon. E isso não é acidente, é pastoreio com a Bíblia aberta sobre o joelho da história. Se esse mapa te ajudou, compartilhe com quem acha Paulo só teólogo difícil. No próximo episódio, podemos aprofundar uma carta. Você escolhe nos comentários. Até lá, leitura com contexto, coração calmo e Bíblia aberta. A palavra de Deus, como Paulo lembra, não fica presa quando o pregador sofre. Confere 2 Timóteo 2,9. Ideia central parafraseada.